Minha gente, um abraço. Estamos começando mais uma edição do programa Na Arena com Pança. Apoio Cultural Unifagog, Projeto Seja Luz, Arena Offbeat e Nove Esportes. Olha, quando o assunto é educação, quem tem feito gol de placa e colocado a Zona da Mata Mineira e o estado de Minas Gerais no cenário nacional é o Unifagog. Estamos recebendo hoje o vereador Marcos Evangelista, popular Marcão Paraíso, que vem falar de esportes, de projetos do esporte, da ação do vereador também, junto ao esporte. Marcão, grande prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Pan, estar aqui no Arena com Pança e estamos aí à disposição para estar, nesse bate-papo aqui hoje. Beleza. Ô Marcão, muitas pessoas confundem as verdadeiras funções do vereador, às vezes cobra coisa que o vereador não tem condições de atender e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a forma que o vereador pode ajudar no esporte, você que é muito ligado ao esporte, quais ações que um vereador pode fazer em prol do esporte. Até uma grande oportunidade, né? Porque muita gente acha que o vereador executa, né? E o vereador ele não pode estar executando. Quem executa é o poder executivo. A gente está ali para estar cobrando e fiscalizando, né? Fazendo as leis que pode ajudar o esporte e tá ali nesse diálogo com o poder executivo, com a diretoria de esporte, principalmente, que hoje é o assunto aqui. E a gente tem feito isso, né? Tem feito isso nesses últimos 4 anos e vamos continuar fazendo, né? A gente está muito satisfeito nessa nova gestão agora, porque a gente viu, né, que a diretoria de esporte, junto com o prefeito Anjutec, nesses últimos 6 meses tem feito muitas coisas já pela cidade e a gente fica feliz, né? Porque principalmente a bandeira minha principal é o esporte. Porque eu acho que através do esporte a gente consegue envolver saúde, educação, praticamente tudo que a gente precisa hoje para ter uma cidade melhor. Então a gente tem feito algumas leis lá, o Anselmo também mandou a lei do Bolsa Atleta, a gente tem discutido com o Ângelo umas questões de melhorias, né, para os nossos locais de esporte aqui, e não só para o futebol, viu, Pança? Muitas vezes as pessoas falam que a gente, às vezes, olha só para o futebol, não, a gente tem olhado, né, para todas as modalidades e vamos continuar olhando e tenho certeza que nesses 4 anos aí próximos vai ter muitas novidades boas para os viçosenses. Porque a questão dos projetos também, para o esporte e para outros segmentos também, a maioria deles tem que passar pela aprovação da Câmara, né, Marcos? Isso é importante. Isso. Né? Tudo hoje, né, vamos dizer que vai em conta ao orçamento do município, que vai às vezes ter um gasto que não está na LOA, né, que não está no planejamento do município, tudo passa pela Câmara. Então, nós vereadores temos grande responsabilidade, né, de estar fiscalizando, se vendo se realmente esse recurso está indo, né, para melhorias, né, ou para qualquer tipo de projeto no esporte, mas a gente tem conseguido, né, com os colegas nossos vereadores, colocar projetos de lei na Câmara, também conseguido aprovar em tempo, vamos dizer, até recorde, para a gente ver a cidade da gente evoluir. Eu acho que Viçosa, por muitas vezes a gente fica triste, a gente vê certas coisas por muito tempo agarrado, parado, às vezes por picuinha, às vezes porque uma pessoa não quer levar um tempo à frente, e agora as coisas a gente está vendo realmente que está andando na nossa cidade, junto com o Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Então está todo mundo aí unindo força, né, para a gente ter uma cidade melhor para se conviver. A gente sabe que os desafios são grandes, né? A gente sabe que Viçosa tem muitos problemas para resolver. Né? Hoje, eu tenho até conversado muito com o prefeito, né? A gente sabe que a saúde do município é prioridade, saúde é prioridade, mas a gente não pode abandonar as outras áreas, principalmente o esporte. Porque eu falo que através das atividades físicas, através do futebol, do esporte, tantas outras modalidades, a gente vai ver essas pessoas praticando esporte. Com isso, né, com certeza, a saúde aí vai estar em dia, a gente vai ter menos pessoas aí precisando de saúde. As competições, os eventos esportivos de diversas modalidades que nós acompanhamos, tem sempre a sua presença. Raramente você não comparece aos eventos esportivos. É importante, Marcão, esse contato com o povo, ouvir a população? Muito importante. Eu falo que para mim é prioridade, né? Porque quando a gente está nessas competições, é que a gente realmente escuta a população, assim, de ver, né, até um questionamento, de ver um elogio, né, das coisas que estão acontecendo.
E é o que eu falei no começo da minha fala, a gente vê que as coisas em Viçosa esse ano, durante 6 meses já aconteceu muita coisa, né? Porque juntou, né, o setor público junto com as pessoas que gostam também de organizar competições no município. Então, praticamente aí a semana inteira, finais de semana em Viçosa, está se tendo competições de várias coisas, né? Não só futebol, mas como tantas outras modalidades, corrida, está tendo, né, a Copa Comércio começou essa semana. Então a gente fica muito feliz, mais uma vez, de ver essa questão. Eu sempre vou nesses locais, né, quando eu posso estar presente, para escutar realmente, porque a gente foi eleito pelo povo, né? Então a gente tem que estar no lugar que a população está, não só na hora do voto, não só no ano da eleição, a gente está ali o tempo inteiro, para a gente ver também as dificuldades que as pessoas passam, né? Organizar uma competição não é fácil, né? Hoje, infelizmente, talvez uma quantidade pequena de pessoas que vai, às vezes, só para criticar, em vez de estar elogiando, em vez de estar falando, não, isso aqui não está bom, vamos melhorar. Não, às vezes a pessoa prefere criticar para que dali dê errado. Mas Viçosa tem pessoas muito competentes, Viçosa, pessoas boas, que realmente gostam de estar fazendo esse tipo de competições. E com isso quem ganha é só a cidade, né? Porque, como eu disse, né, a gente viu aí campeonato de base, que eu sempre falo que a minha prioridade são as crianças, né? Para elas aprenderem ali a praticar o esporte, aprender que com a vida, que dali a educação, a pessoa tem que ter respeito um pelo outro. Então a base, principalmente hoje, é uma coisa que eu prezo muito, e eu vi esse campeonato aí, né, que a Liga fez com o apoio da Prefeitura. Esse ano a gente fica muito feliz, né? Foi um campeonato aí de bater palmas e ver aquela quantidade de crianças, de pai e mãe no campo ali, né, nos motiva a estar cada vez mais participando desses eventos. Marcão, Viçosa tem um potencial enorme em termos de talentos em diversas modalidades esportivas. Mas nós sabemos que também Viçosa vem enfrentando há anos uma carência grande de recursos. Talvez seja por falta de ação para a captação desses recursos. Como é que você vê essa situação de um recurso maior para ser aplicado no esporte? Qual que é o caminho, Marcão, que você vê? Eu, essa semana, né, até convidei o diretor de esporte, Anselmo, para estar aí na Câmara, falar sobre o que ele pretende fazer aí nesses primeiros 4 anos lá na diretoria de esporte. E a gente ficou, não só eu, mas como todos os colegas vereadores, ficando muito satisfeitos. Porque eu falo que tudo na vida tem que ter planejamento. Se não tiver um planejamento do que a gente quer fazer a longo, médio, longo prazo, a gente não vai ver. E é isso que ele está fazendo, né, junto com toda a sua diretoria, e a gente fica muito feliz de estar vendo isso, porque Viçosa, infelizmente, hoje que eu vejo que mais carece, né, como você disse, tem muito talento, mas o que mais carece hoje são locais da prática esportiva, né, de qualquer esporte, né? Nós temos vários campos de futebol, infelizmente muitos precisam de melhorias. E temos outras questões também, às vezes, né? Você vai fazer uma corrida, às vezes você não tem um espaço ideal, às vezes você vai fazer uma outra modalidade, né? Um skate, né? A pessoa não tem um local próprio para se fazer, então a gente precisa, né, de ter esse planejamento, de onde podemos levar para os bairros, né? Locais de praticar esporte, porque até através disso é que a gente vai conseguir realmente estar mostrando esses nossos talentos que a gente tem em Viçosa. Eu bato na tecla muito, né, você sabe muito disso, sobre o estádio municipal de Viçosa. Né? E alguns criticam, outros elogiam, né? Porque muitas vezes a pessoa tem a visão que nós vamos fazer um estádio aqui para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Não. O que a gente quer fazer aqui é um local onde possa dar uma estrutura para as pessoas irem a campo, né? É uma arquibancada, é um vestiário decente com os banheiros para as pessoas poderem usar, uma luz de LED, um estacionamento que a pessoa chega e estaciona o seu carro. Então, o que a gente quer é modernizar um local que a gente possa levar a nossa esposa, levar nossas mães, avô, vó, as crianças. Então, é isso que a gente quer. Junto, é claro, melhorando os outros espaços que a gente tem aqui. E eu acho que hoje, mais Viçosa carece. Para melhorar o seu esporte, realmente, Pança, é a questão da estrutura. Precisamos pensar em levar essa estrutura para o bairro. É uma coisa que eu tenho conversado com o Ângelo sobre isso, da gente possa levar realmente, porque carece demais. Os bairros nossos hoje aí, praticamente nenhum tem uma estrutura para se levar o esporte. E com isso dificulta demais, até para, às vezes, a prefeitura se organizar uma coisa, para a gente se organizar.
né? Muitas vezes eu organizo campeonato lá, né, no Paraíso. Se você me perguntar se eu tenho uma estrutura ideal, é claro que a gente não tem, né? A gente está do lado de uma rodovia, onde a gente sabe que o movimento é enorme, pode vir acontecer alguma coisa, mas a gente que ama o esporte, a gente quer sempre fazer, porque a população nos cobra que tem essa competição. E toda competição que tem em Viçosa, independente do que for, essa semana teve a final lá do Campeonato Terrão lá em Santo Antônio, é casa cheia. Todo lugar que você vai aqui é casa cheia, então o povo daqui gosta de esporte. Então nós precisamos sim, cada vez mais melhorar essa questão aí do esporte, principalmente da estrutura do nosso município. A Câmara Municipal hoje tem outros vereadores também com essa tendência, com essa veia do esporte aí? Nós temos hoje os colegas vereadores, né? Eu digo que o companheiro Rogério Fontes é um vereador sempre atuante comigo nessa luta dos últimos 4 anos. Nós temos o DJ Rony, que voltou agora, né? Que é vereador também, tem as suas escolinhas, a sua base aqui do esporte de Viçosa. E temos o Rafael Gustavo, que chegou agora também com seus projetos, chegou também, né, fazendo as melhorias aí no Campo Silvestre, outros locais. Então, a gente fica muito feliz, né, que cada vez mais possa chegar vereadores que realmente possam gostar do esporte, né? A gente é vereador de todos os lugares, né, toda cidade, toda questão, mas é claro que a gente tem algumas coisas que a gente luta mais, até porque os vereadores têm alguma causa que precisam mais, né? Então a gente, no esporte, a gente realmente luta, briga e vamos continuar lá pela melhoria que a população carece e merece. Está melhor acompanhado para o esporte do que na última gestão? Com certeza, não tenha dúvida disso. Infelizmente, não sei se você acompanhou essa semana na Câmara, eu disse que o que a diretoria de esporte fez nesses últimos 6 meses, a gente não via em 10 anos. Né? Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. É a população que nos procura, muito bem recebido na diretoria de esporte. O Anselmo é uma pessoa incrível que está lá com sua diretoria. Então a gente fica muito feliz de escutar das pessoas agora, estão tendo apoio para realizar a competição, estão tendo apoio para ir fazer essas viagens, né, que muitas vezes representando Viçosa. A gente sabe da dificuldade ainda, está muito cedo, igual eu disse, tem que ter planejamento para tudo, mas já melhorou muito a questão do esporte no nosso município e não tenha dúvida, eu não tenho dúvida, que vai melhorar muito e muito ainda nos próximos 4 anos. Muito feliz mesmo com o que eu tenho visto, porque o que a gente sempre pede é a questão do planejamento. E a gente vê aquela aula que o Anselmo nos deu lá na segunda-feira na Câmara de Viçosa, assim, eu fiquei muito feliz e otimista, é por isso que a gente vai continuar lutando pelo nosso esporte. Bacana. Gente, ó, nós vamos voltar daqui a pouquinho com o vereador Marcão, aí nós vamos falar das competições lá do Paraíso, né, o que já aconteceu, o planejamento dele, que vai ainda acontecer, e vamos falar do Estádio Municipal de Viçosa também. O Marcão está muito inteirado desse assunto, é um batalhador, né, para que isso aconteça. Olha, o Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, situado em Ubá, é o melhor centro universitário de Minas Gerais, segundo o IGC, Índice Geral de Cursos, divulgado pelo Ministério da Educação em abril. Olha, a gente volta já já, sempre em nome do Unifagog, Projeto Seja Luz, Arena Offbeat e 9 Esportes. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa Na Arena com Pança. Apoio cultural, Unifagog, Projeto Seja Luz, Arena Offbeat e 9 Esportes. Hoje estamos recebendo o vereador Marcos Evangelista, o Marcão Paraíso. Estamos conversando sobre o esporte da nossa cidade. Marcão, vamos falar sobre as competições lá do Paraíso que aconteceu esse ano, se você ainda vai realizar mais alguma coisa lá, porque todo mundo já acostumou, né, com a tradição das competições lá no Campo do Paraíso. Sem dúvida, né? Nós fizemos agora aí, no primeiro semestre, o 3º campeonato quarentão, né, do Paraíso.
a gente ficou muito feliz de ver o campeonato que teve lá. Graças a Deus foi um campeonato sem nenhum tipo de ocorrência, nem problema. E a gente fica feliz, né, de estar vendo aqueles tantos jogadores com 40 anos na Viçosa, tantas pessoas que fizeram a história do nosso futebol de Viçosa. E é um campeonato que eu acho que veio para ficar aqui no Campo Paraíso também. E a gente só tem a agradecer àqueles todos que fizeram lá e deixar, né, aproveitar que a gente não faz nada sozinho, né? Atrás da gente lá tem uma diretoria do Paraíso que dá todo o suporte, principalmente o Edson Cardoso, que cuida daquele campo lá como ninguém cuida, né? É um espetáculo daquele campo. E a gente também teve o apoio, né, do poder público, né, do poder executivo, mais da diretoria de esporte. Já tenho conversado, né, com a diretoria de esporte. Vamos estar fazendo o Campeonato Paraíso domingo pela manhã. Já tem muitos times me procurando, né? A gente sempre faz com 6 times. Esse ano estamos pensando em abrir para um pouquinho mais de time, porque infelizmente a gente não pode atender a demanda de todo mundo. Se a gente for atender, vai ter mais de 20 times, vira um campeonato muito longo. Mas vamos estar fazendo agora, já em julho, a primeira reunião do sétimo, já é o 8º campeonato domingo pela manhã. Vamos, se Deus quiser, começar em começo de setembro, né, que é os torneios, né, com só os times que jogam domingo pela manhã. E aí só pode jogar os jogadores que jogam domingo pela manhã. E até aproveitar, né, o sucesso do Arena Compansa, do tão tradicional e famoso torneio da torcida, que esse ano não teve, né, até pela falta, até para mostrar para as pessoas o tanto que faz falta. Pô. Então, esse ano, nós da diretoria decidiu recuar um pouco o torneio da torcida, porque a gente achou que as pessoas estavam passando no limite de ganhar uma competição. E não é isso o intuito do Paraíso. O Paraíso sempre teve o intuito do social e do lazer, sempre de levar, né, um tipo de alimento para ajudar o próximo, e o lazer, que é levar seu filho, levar sua esposa, né, ver pessoas que a gente não via há tempo. Afinal do quarentão, tinha pessoas lá que há tempos eu não via à beira do campo. Mas esse ano, agora de 2026, a gente vai fazer o torneio da torcida de novo, se Deus quiser, se as equipes tiverem interesse, porque é um campeonato que marcou Viçosa, eu acho. É um campeonato que veio para ficar, né? Começou lá com a roda de amigos, com eu, com o Lulu, com o Paquinha, com o Hugo, com o Renan, meu primo, com o Memé, né? Com tantas pessoas boas, né? E aquele intuito ali que a gente via a campos, né? De pessoas realmente que torcem pelo seu time, né? Que torcem para o Flamengo, torcem para o Cruzeiro, para o Atlético, para o Vasco. E depois, com um certo tempo, foi perdendo o objetivo, porque a gente até entende, porque a pessoa quer tanto jogar o torneio da torcida, que por muitas vezes eles falam que torce para o Flamengo, que torce para o Cruzeiro. Ah, eu torço para o Flamengo, mas eu torço para o Cruzeiro também. Então, para poder jogar o torneio da torcida. Mas eu tenho certeza que vai voltar agora com força total, né, esse torneio que tanto as pessoas prestigiam lá. E é isso, vamos continuar fazendo essas competições, né? Eu acho que não adianta a gente fazer muitas competições, então, né, no começo do ano, até você me procurou para saber quais competições a gente vai fazer, eu acho que é juntar mesmo as pessoas que fazem a competição e juntar com o poder público, que aí a gente consegue fazer um calendário cheio durante o ano todo, onde as pessoas possam prestigiar esses eventos. E é como eu falo, né, essas pessoas que fazem esses campeonatos merecem todo o respeito, todo o carinho, todo o apoio, porque não é fácil. Quem gosta de futebol hoje, a gente sabe que não é fácil. Domingo pela manhã não é fácil mexer, porque as pessoas hoje, né, o futebol, para alguns não é mais prioridade igual era antigamente. Né? Antigamente a pessoa deixava, às vezes, todos os seus afazeres para jogar um futebol. Hoje, infelizmente, os nossos jovens que vêm muitas vezes não têm esse desejo, né, esse tesão que igual a gente tem com futebol. Mas Viçosa ainda é uma cidade que a gente fica muito feliz pelo que a gente vê aqui. Né? Todo final de semana tem competições na cidade e a gente fica muito feliz. Então nós vamos continuar com essas competições lá e sempre deixando à disposição de quem também faz. Né? Eu acho que a gente tem que, quando a gente vai nessas competições, igual eu falei com você que eu visito, e todas as competições que é feito no município, cada vez que a gente vai, a gente aprende uma coisa, né? E a gente até aproveita, né, o seu programa também para dizer que nós precisamos ter mais um pouquinho de respeito pelo próximo, principalmente com questão de arbitragem. Eu acho que a gente que joga futebol hoje, a gente está tendo né, essa falta de respeito às vezes, que o limite de ganhar tem que ter um limite. A gente tem que entender que a gente vai a campo para jogar bola, mas todos nós
ali que estamos ali vão ter que voltar para suas casas depois. Então, a gente vai encontrar com esses árbitros que estão aí apitando, que eu falo que, infelizmente, hoje ganha um recurso muito pouco para estar passando aquela decepção muitas vezes ali, xingado, né, e muitas coisas. Então, que fica uma reflexão, eu falo até por mim também, que a gente, jogadores de futebol, realmente possa refletir essa questão, porque sem os hábitos, Pança, a gente não vai fazer competição. Os árbitros são hoje os principais atores do campeonato, do amistoso, então que a gente possa, né, incentivar essas pessoas que saem de casa, deixam suas famílias para estar lá fazendo essa arbitragem para a gente também. Então, a gente até aproveita aqui, né, é um pedido, é um desejo que a gente possa melhorar essa questão, não só no nosso município, acho que isso é questão já da nossa cultura mesmo brasileira, que acostumou. A gente vê aí, tantas vezes eu falo aí, os árbitros estão aí hoje com o VAR, né, com várias tecnologias, está errando. Ontem mesmo eu vi um lance muito duvidoso de uma mão no jogo do Mundial de Clube, onde o árbitro entendeu que foi pênalti, o VAR entendeu que não foi. Então é muito difícil e o juiz, domingo pela manhã, não tem nenhuma dessa tecnologia, e pior, domingo de manhã nem bandeirinha tem. Então vamos ter mais paciência e respeito com o próximo. Marcão, Viçosa já viveu várias etapas dessa situação estádio municipal, né? Veio verba, voltou verba, você buscou recurso, o recurso voltou. Que ponto nós estamos hoje? Qual que é a situação hoje para a construção? Quando a gente fala estádio, dá a impressão de uma coisa muito grande e tal, da nossa arena, do nosso campo municipal, né, do nosso espaço para a prática do futebol. Em que pé está essa situação hoje? Hoje o campo municipal, eu falo que desde 2009 nós perdemos o Atlético, faz muita falta. Faz muita falta porque é um local que é onde a gente quer receber as pessoas na nossa cidade, por muitas vezes, né, uma categoria de base igual tinha, né, que vinha times famosos aqui, a gente hoje não tem esse espaço, infelizmente, na nossa cidade. Temos pessoas aqui dispostas sempre a ceder, eu falo o Campo da Barrinha hoje como o melhor espaço que a gente tem de Viçosa, né, o Camilim, estão sempre dispostos a ceder, mas não tem o espaço ideal, né, para a gente fazer uma competição, porque quando está chovendo, a gente fica, infelizmente, na chuva. Quando o sol está quente, nós não temos um local fechado. E aí eu tenho percorrido, né, as cidades vizinhas, hoje a referência Canaã, com aquele regional que faz lá, aquela estrutura toda, a gente vê que faz diferença. A gente vê que fica até mais fácil se organizar, além da dificuldade que tem. Porque você já tem toda uma estrutura. Então, o nosso mandato tem corrido, né, na gestão, no mandato anterior. A gente conseguiu um recurso, né, para estar fazendo o estádio, a gente foi no prefeito anterior, ele disse que ia fazer, de uma noite por dia, ele cismou que não ia fazer, falou que não ia fazer, e a gente tem que não respeitar a opinião, mas infelizmente só ele tem a caneta para poder fazer, e a gente ficou muito decepcionado com essa atitude dele. E eu falo que esse assunto em Viçosa é um assunto muito chato já, que as pessoas estão cansadas desse assunto. Então, o ano passado eu estive em uma reunião com o deputado Roberto Andrade, aonde foi uma promessa dele também estar fazendo esse campo municipal. E aí, por muitas vezes, é até bom aproveitar o seu programa, porque é o seguinte, quando a gente vai fazer qualquer tipo de estádio, qualquer coisa, a gente vai fazer uma escola, tudo, existe lei, existe regra para ser feito. Primeiramente que o espaço ele tem que ser do município, né? A gente precisa de um local que seja adequado para se fazer, né, um campo municipal do jeito que a gente deseja. O campo que eu quero fazer hoje, ele vai ter uma arquibancada, vai ter luz de LED, vai ter estacionamento para 500 pessoas, um vestiário adequado, banheiro para o pessoal, irrigação já, né, o campo. Então, assim, não é uma coisa, a cobertura já. Então, a gente olhou isso tudo e aí a gente pensou no local. A gente pensou no local e fomos escutar. Primeiro eu estive na Universidade Federal de Viçosa, junto com o reitor, mais o Bruno, aonde ele sinalizou que poderia estar fazendo esse estádio lá no campo do Coceiro, né? E aí, depois que ele me sinalizou, eu ainda fui também conversar com a diretoria do Coceiro, da turma do Fundão ali, de modo de dizer para eles que a gente respeita, que a gente vai sempre né, até que se tem uma conversa de fazer um campo também no Fundão, até que não saia esse campo no Fundão, que o vereador Robson também está
correndo atrás, a gente vão poder usar o espaço. Então também aproveito que esse programa para dizer que jamais vão ser prejudicados, até que tenha estrutura deles, vão poder usar o estádio. E o estádio hoje se encontra, hoje o município, né, o prefeito Ângelo Scheck está fazendo o projeto do estádio, né? O projeto do estádio hoje, e não é uma coisa simples, o prefeito teve que contratar uma empresa fora de Viçosa, aonde já esteve aqui até na semana passada, fazendo a parte de arquitetônica, a parte de sondagem ali da área do Coceiro, tudo. E o reitor, já, como eu disse, já cedeu o local para se fazer, arrumando o recurso. O deputado Roberto Andrade também já sinalizou o recurso. Amanhã, inclusive, tem uma reunião sobre esse assunto mais uma vez, porque não é de um dia para a noite, mas já sinalizou o recurso em torno de 4 a 5 milhões que vai ficar esse estádio, que vai ser depositado na conta da prefeitura entre agosto e setembro. É o planejamento que a gente tem, é a confiança que a gente tem, tá, Panto? A gente não, como você disse, né, no primeiro programa, o vereador não tem o poder de executar, o vereador não tem o poder de obrigar ninguém a fazer, a conseguir o recurso, mas são palavras de pessoas que eu confio, né, que sou apoiador há mais de 10 anos, que é o deputado Roberto Andrade, que faz muito por Viçosa, e também o prefeito Ângelo Scheck, né, que ficou muito chateado naquela vez que ele saiu da gestão e deixou o recurso, deixou o projeto, deixou o local, tudo para se fazer, não foi feito. Então é uma demanda do prefeito, é uma demanda dos deputados, é uma demanda de nós vereadores, é uma demanda que nós somos muito cobrados do esporte, eu sei que você também é, porque a gente ficou para trás dessa cidade vizinha tudo. A gente vai em cidade hoje que tem 2.000 habitantes, que tem um campo municipal, tem um estádio. Por que Viçosa não pode ter? E aí é importante dizer que esse recurso, quando vem para a mesma pessoa fala, mas é 4, 5 milhões. Mas esse recurso que está vindo para a Viçosa é direcionado ao esporte. É um recurso que vai vir direcionado para a questão de fazer o estádio. Então nós não estamos tirando recurso da saúde, da educação, para a segurança, para nada. É um recurso que vai vir. E outra, mesmo que fosse um recurso tirado, talvez até de outro, isso movimenta a economia assim, da cidade, é um absurdo. A gente vê Canaã lá, afinal, com 5 mil pessoas. O quanto que aquela economia da cidade movimentou aquele dia, quantos comerciantes, né, conseguiram vender o seu ganha-pão ali. Então isso vai movimentar a cidade, vão vir pessoas que vão ficar no hotel, pessoas vão pegar aplicativo para ir até o Coceiro, pessoas que vão, né, usufruir do que tiver lá para vender. Né? Então, assim, a gente vê a importância desse aqui, e essa é uma pauta número 1 desse vereador, que é agora prioridade de estar se fazendo esse campo, né, esse tão sonhado campo municipal, e também pensando nos campos vizinhos. Também já temos olhado algumas questões de estar melhorando os nossos campos aí da cidade, que a gente sabe já teve uma melhora aí, né, com o Reginaldo, com o deputado Reginaldo Lopes, com o Paulo Veloso, que ajudou aí a estar trazendo esse recurso para a cidade. Já foi de grande valia aqui para a nossa cidade, né? A gente vê os campos tiveram aí, né, a sua mudança de luz, uma visão melhor dos campos, mas ainda a gente sabe que Viçosa tem muito campo, né? A gente precisa fazer essas melhorias, e é uma preocupação nossa, porque por muitas vezes a gente somos questionados por que fazer o estádio e não melhorar os campos vizinhos, mas a gente quer fazer os dois juntos, e o prefeito antes também já tem sinalizado essa questão de a gente estar levando também as melhorias para os outros campos. Então, eu posso dizer para vocês hoje aqui, que estão nos assistindo no Arena Compansa, é que esse estágio está muito bem encaminhado. Eu posso dizer de 0 a 100 hoje que 80% já está muito bem encaminhado, porque nós estamos mexendo com pessoas muito sérias, pessoas que têm esse desejo e esse sonho também de estar voltando esse estádio para Viçosa. Muito bem. Marcão, infelizmente o nosso tempo chegou ao seu limite aqui, mas eu quero já deixar marcado com você o compromisso de você estar sempre retornando com a gente para a gente conversar assuntos diversos, né? E principalmente esse assunto relativo ao estádio municipal, que é um assunto que a cidade inteira está antenada e na expectativa. Muito obrigado pela sua presença aqui e vamos agendar outras vezes, viu? O maior prazer, toda vez que for chamado, estar presente, que acho que a demanda é alta, né? Nós temos aí tantos projetos que a gente apoia de base, né, de crianças, que a gente, principalmente lá o Palestra, manda um abraço para todos os palestras, é uma honra poder estar ajudando aquele projeto lá, e vamos continuar. Nós fomos eleitos para estar aí, né, sempre atendendo o desejo da população de Viçosa, e vamos continuar atendendo não só o desejo no esporte,
mas com tudo que a gente carece aqui. A cidade de Viçosa vai evoluir agora nesses próximos 4 anos, porque as pessoas entenderam que não adianta ter ego um com o outro. Agora a gente precisa unir força para a gente melhorar a questão da nossa cidade. Então já agradeço imensamente, parabéns pelo programa. Acho que isso é de grande valia para a nossa cidade, para as pessoas entenderem, né, o trabalho que a gente faz, o que está acontecendo no esporte de Viçosa, e a gente tem grandes frutos para colher aí. Muito obrigado e vou estar sempre aqui à disposição de você para estar voltando outras vezes. Muito bem, gente. Chegamos ao final de mais um programa na Arena com Pança, apoio cultural, Unifagoc, projeto Seja Luz, Arena Offbeat e Nova Esportes. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.